Eu vou te contar um segredo. Todos nós procrastinamos. Até aquelas pessoas que dizem que não procrastinam em nenhum momento da vida. E a gente não vai parar de procrastinar. A procrastinação ela começou a ser um grande problema para nossa população, para nossa sociedade, para nossa vida, por causa do capitalismo. É uma lógica muito simples, tá? E eu vou só pincelar ela aqui. Quanto maior a produção de uma empresa, maior o lucro. Quanto maior a produção dos funcionários, maior a produção da empresa, maior o lucro. Não foi por causa da nossa saúde mental, não foi por causa de uma preocupação da gente alcançar nossos sonhos, os nossos objetivos. Ela veio da preocupação com a produtividade ou a baixa produtividade de empresas. Mas é óbvio que quando a gente para olhar, a procrastinação ela tem um efeito na vida de muitas pessoas que pode ser devastador. A gente acaba não alcançando os nossos sonhos, não alcançando os nossos objetivos. A gente acaba procrastinando coisas que eram necessárias e que precisavam ser feitas. É aqui onde eu preciso que você entenda uma coisa. A gente não vai parar de procrastinar, mas a gente precisa escolher quando e como a gente vai procrastinar. Como a gente faz essa escolha e quando a gente faz essa escolha de procrastinar, é ela que pode afetar a nossa vida. Pode afetar de uma forma muito boa ou muito merda. Nesse vídeo eu vou te dar um guia completo de como parar de empurrar com a barriga o que precisa ser feito. Oi, meu nome é Marcela, eu sou psicóloga, sou perita do Tribunal de Justiça e sou professora da magia da produtividade caótica. Seja bem-vindo ao canal e se você gosta desses conteúdos sobre produtividade, emoções e comportamento, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha com os amigos que isso ajuda muito a esse canal crescer, que ele ainda é muito pequenininho. Primeiro, o que é procrastinação? É quando a gente cria um hábito de adiar tarefas importantes para priorizar outras atividades, outras tarefas que são menos importantes, mas mais prazerosas. Toda vez que a gente procrastina, a gente estabelece um precedente. O que significa? A gente estabelece um padrão de condicionamento mental de que sempre vão existir melhores condições, melhores momentos da gente fazer aquela tarefa no futuro. Então, eu não vou fazer isso hoje, aqui, agora, porque, amanhã vai ser melhor. Eu não vou escrever esse texto hoje porque eu tô muito cansada e amanhã o resultado desse texto vai sair melhor. Eu não vou ir pra academia hoje porque o tempo tá ruim, amanhã o tempo vai estar melhor, aí amanhã eu vou. Então a gente fica sempre, ao invés de resolver, né, naquele momento, pensar, cara, eu vou fazer isso agora, a gente fica criando esses pensamentos de que no futuro pode haver algum momento melhor pra gente fazer essa atividade, essa tarefa. A gente cria essa expectativa de que sempre amanhã será melhor. Quando, na verdade, nem sempre a gente vai ter até amanhã, nem sempre amanhã vai ser o melhor dia, porque aí às vezes pode acontecer algum imprevisto. Vou deixar pra fazer esse trabalho na véspera. Mas aí na véspera você passou mal. E esse movimento ele gera um certo conforto cognitivo, tá? O nosso cérebro ele fica lá muito confortávelzinho numa zona de conforto, porque a gente adia uma tarefa que possivelmente não é uma tarefa tão confortável assim, é uma tarefa que gera um certo nível de desconforto, e a gente troca essa tarefa por uma atividade prazerosa. Existem tipos de procrastinação. Existe a procrastinação ativa, que é quando a gente troca uma atividade importante por outra que também precisa ser feita. Eu não tô escrevendo um relatório do trabalho, mas eu tô arrumando a casa. Eu também precisaria arrumar a casa. Também é uma atitude produtiva, entre aspas. E quando a gente consegue fazer essa troca e de forma eficiente, essa é a forma de procrastinação que é a melhor de todas. Tem a procrastinação passiva. A gente acaba procrastinando aquela tarefa de forma passiva e às vezes a gente nem repara que tá procrastinando. Mas nessa, quando a gente se sente pressionado a fazer aquela tarefa, a gente vai fazer. A gente procrastina até a gente ter uma pressão pra fazer aquela tarefa. E existe a procrastinação crônica. É a pior procrastinação, porque não importa a pressão, a gente não consegue sair do lugar. A procrastinação passiva, mas que a gente, eu tô empurrando minha barriga para escrever minha monografia, mas quando for chegando perto do prazo eu sei que eu vou fazer. Essa procrastinação ela é até aceitável. A procrastinação ativa, ela é a melhor forma de procrastinação que a gente tem. Porque aí, eu tenho que escrever minha monografia, mas eu vou arrumar a casa. Mas eu sei que quando eu não quiser arrumar a casa, eu vou escrever a monografia. Mas a maioria de nós consegue, quando se sente pressionado, parar de procrastinar e executar aquilo que precisa ser feito. Existem 4 principais fatores que fazem a gente procrastinar. O primeiro fator, quando essa tarefa
ela é, mesmo que de uma forma não tão explícita, ela gera medo e desconforto pra gente. Então a gente precisa meio que uma dose extra de motivação e de coragem pra gente conseguir fazer essa tarefa. Muitas vezes a gente pode fazer planejar um projeto inteirinho, mas quando chega na hora de executar, a gente começa a se perguntar: cara, será que vai dar certo? Será que eu vou ter bons resultados? Será que as pessoas vão rir do meu projeto? A gente paralisa. Eu falo milhões de vezes. Veja outros vídeos no canal pra você ter noção. Mas o que faz a gente procrastinar, o que faz a gente não ser produtiva, não é falta de disciplina, não é falta de motivação. É a incapacidade que a gente tem de lidar com as nossas emoções. E o medo, ele faz a gente paralisar. O segundo fator é quando a gente tem uma tarefa ou uma atividade que a gente precisa fazer, mas ela é extremamente complexa e complicada. E o fato dela ser complexa faz com que a gente não saiba nem por onde começar. A gente não sabe nem qual é o primeiro passo que a gente precisa dar para fazer essa tarefa. Ah, eu quero correr uma maratona. Mas para eu chegar para correr uma maratona, cara, eu preciso ter um ponto de partida. Eu não vou conseguir pular de uma pessoa sedentária que fica em casa sentado o dia inteiro, nunca correu na vida, para uma pessoa que vai correr a maratona. E eu preciso ter um ponto de início. Então acaba que na nossa mente, cara, não tem um jeito da gente chegar do ponto A até o ponto B. O terceiro fator é quando a gente não se sente mais obrigada a fazer uma certa tarefa ou fazer uma certa atividade. Não tem uma obrigatoriedade de você fazer aquilo. Quando a gente tem carteira assinada, a gente trabalha num lugar específico, geralmente a gente tem a hora de entrar, a hora de sair, regras que a gente precisa cumprir. Mas é por isso que normalmente muitos empreendedores e pessoas autônomas, elas sofrem, porque são elas que precisam ser seu próprio chefe. Você não é mais obrigada a seguir umas regras dos seus superiores. Não tem mais essa obrigação. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em ser seu próprio chefe, porque não tem mais a obrigatoriedade de algumas situações que seriam necessárias antes. O problema é que essa tarefa ela não é obrigatória, mas ela é necessária. Porque na vida real muitas coisas não são obrigatórias, mas são muito necessárias para nossa saúde, para nossa vida profissional, para nossa vida pessoal, para nossa vida financeira. Não é obrigatório, mas é necessário. E o quarto fator que faz a gente procrastinar é quando a gente tem uma coisa que a gente precisa fazer, mas ela não se conecta com o nosso propósito, com os nossos valores, com as coisas que a gente acredita. Porque na nossa cabeça, aquilo não condiz com a gente, aquilo não tem importância, aquilo não está conectado com a gente. Aquilo não faz sentido. Todos esses fatores são fatores que fazem sim com que a gente procrastine. Mas quando a nossa procrastinação ela se torna crônica e muito intensa, existe uma tendência da gente meio que se sentir impotente e incapaz de melhorar as nossas próprias circunstâncias. Então a gente entra meio que num estado de desamparo. É aquela situação que a gente fala: não tem nada que eu possa fazer para sair dessa situação. Eu sou incapaz de sair dessa situação. Não tem nada que eu possa fazer. Eu não consigo sair dessa situação. E a gente começa a não ver formas de sair dessa situação mesmo. Então aqui agora eu vou te dar algumas técnicas de que a gente precisa fazer pra gente parar de procrastinar e parar de empurrar com a barriga as coisas que precisam ser feitas. A primeira coisa é identifica o que tá fazendo você travar. Quais desses fatores que eu falei aqui atrás pra você, você sente que seja de fato o problema que tá fazendo você procrastinar? Depois que você identificou qual é o problema, a gente vai começar a avaliar a necessidade e a importância dessa tarefa pra gente. Ela é uma tarefa necessária, mas ela não se conecta com aquilo que eu acredito, por exemplo. E a gente precisa achar a necessidade, a gente precisa achar a importância da gente fazer aquela tarefa. E quando a gente tem aquela importância pra gente, o que vai fazer a gente se movimentar não é aquela atividade, fazer aquela atividade, mas é a importância que aquela atividade vai ter a médio, longo prazo na nossa vida. E a gente precisa achar a motivação para fazer aquilo. Seja uma motivação intrínseca ou uma motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que vem de dentro da gente. É quando a gente faz algo e aquilo faz a gente se sentir bem, a gente não tá com medo do que pode acontecer caso a gente não faça. A gente não se sente obrigado a fazer alguma coisa por causa de uma recompensa externa. Tipo, eu quero tirar uma nota boa na prova porque eu gosto de tirar nota boa. Eu não quero tirar uma nota boa na prova, ou tenho que tirar uma nota boa na prova porque a minha mãe pode brigar comigo, ou porque eu vou ser reprovada, ou porque a minha mãe disse que se eu tirasse nota boa eu ia ganhar alguma outra coisa. Entende? A motivação, ela vem de dentro. E a gente precisa saber, cara, se é alguma coisa que tem sentido pra gente, a gente usa a motivação
intrínseca. Cara, faz sentido pra gente. Agora, se ela não tem, a gente vai precisar usar uma motivação extrínseca. A gente vai ver uma recompensa que vem de fora. Ou alguma coisa ruim que pode vir de fora caso a gente não faça essa tarefa. Essa tarefa ela é necessária, mas ela não condiz comigo, ela não é importante pra mim, mas ela é necessária, por exemplo, pra empresa. Eu vou fazer porque eu tenho medo de ficar desempregada. É uma motivação extrínseca. A gente precisa separar essa atividade em etapas. Quando uma tarefa ela é muito grande, ela é muito complicada, ou ela gera muito medo pra gente, é necessário que a gente transforme ela em tarefas mais claras, pequenas e fáceis de gerenciar. E quando a gente começa a fazer um progresso, mesmo que de pouquinho em pouquinho, a gente começa a fazer esses leves progressos, caminhar esses passinhos, a gente vai gerando sentimentos positivos, de realização, de motivação, que vão aumentando cada vez mais a nossa motivação, a nossa autoestima, e isso vai criando um ciclo de retroalimentação. Toda vez que eu faço um pouquinho, eu me sinto muito bem e vou gerando mais autoestima, mais motivação. E eu vou fazendo mais um pouquinho. A procrastinação, ela pode ser positiva. E a gente pode transformar a sua procrastinação em uma rotina que seja produtiva, mais leve. Onde você procrastina ativamente, às vezes pode até procrastinar passivamente e você vai continuar sendo produtiva. Quando a gente quer transformar nossos objetivos em realidade, a gente precisa persistir e ter coragem, né? E até a coragem de enfrentar os nossos medos. O medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente. E agora, a última coisa que você precisa fazer é dar o passo de iniciar. Se a gente pensa muito sobre algumas coisas, a gente não tem coragem de fazer. A gente perde a força de vontade, a gente perde a motivação, a gente perde o impulso de fazer aquela coisa. Por isso que a técnica 3, 2, 1 e já, ela é uma técnica de início imediato. O início precisa ser imediato. Essa estratégia ela gera uma pressão de curta duração, que é leve, é gerada por você mesmo, e ela é feita especialmente para ser usada com todas as tarefas desagradáveis e assustadoras que você vai enfrentar. Tipo, você tá no alto e você vai pular no mar, você tem que falar 3, 2, 1 e já, senão você fica com frio na barriga e você fala, não vou pular não. A gente tem entre 3 e 5 segundos para decidir se a gente vai fazer algo naquele momento ou não. E quando a gente consegue realizar, a gente já rompe o ciclo de procrastinação que foi criado na nossa mente. A gente gera o olha, eu sou corajosa, eu posso pular. A procrastinação, ela é uma escolha, mas você também pode escolher ser corajosa e realizar os seus objetivos. Ser corajosa e enfrentar o medo, o desconforto, a falta de clareza. E você pode pular de cabeça nesse mar. Inclusive, aqui embaixo tem o link do meu curso, o Método da Magia da Produtividade Caótica. Se você quiser conhecer um pouquinho, eu falo sobre como a gente pode ser produtiva mesmo no caos. E é isso, a gente se vê domingo que vem. Beijo.